TVU, Canal Universitário de Fortaleza. Olá, amigos e amigas. Está começando o programa Boas Práticas de Gestão, que iniciou desde o dia 1º de agosto uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Fortaleza. O nosso convidado da semana é o candidato do DEM, Moroni Torgan. Já estiverá aqui conosco nos estúdios da FGF os seguintes candidatos: Inácio Arruda, do PCdoB, Heitor Ferrer, do PDT, Renato Roseno, do PSOL, Elmano de Freitas, do PT, André Ramos, do PPL e Roberto Cláudio, do PSB. O programa terá meia hora de duração. No primeiro bloco de 15 minutos, o candidato vai apresentar-se aos nossos telespectadores e depois vai falar do seu programa de governo para Fortaleza. O segundo bloco será de perguntas feito por nós e por nossos internautas telespectadores. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Candidato, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu costumo dizer que o nosso programa é para falar de boas práticas de gestão. E nós estamos aqui para ouvir quem é Moroni Torgan, por que Moroni Torgan quer ser prefeito de Fortaleza. Primeiro, parabéns pelo programa. É um programa muito positivo e isso é bom, né? Traz aí novas ideias, inclusive para o próximo gestor de Fortaleza. Eu acho que quem é Moroni Torgan, a maioria das pessoas já me conhece, mas talvez não saibam tudo o que a gente fez. Na verdade, todas as missões que o povo fortalezense, cearense me deu, eu cumpri. Começou com a missão de combater a pistolagem no Ceará, e eu combati, e a pistolagem foi praticamente aniquilada naquela época no Ceará. Depois me deram a missão de combater o narcotráfico, e eu combati, tanto é que foi a primeira CPI que caçou um deputado por prática de crime. E ali começou a moralização do país, até o impeachment do Collor e tudo mais, passou por ali. O voto aberto do impeachment passou por nós também. Então, todo esse processo de moralização passou por ali. Depois me deram a missão de combater o crime organizado. Combati também o tráfico de armas, a exploração da criança e do adolescente no Brasil todo. E eu andei o Brasil todo para combater. Fui o relator geral de todas as leis de segurança pública que estavam em tramitação no Congresso naquela época. Isso como deputado federal? Como deputado, só que era uma comissão mista de senadores e deputados, e eu fui eleito no Congresso como relator geral para essa comissão. Então, toda a punição maior para o problema da corrupção, a punição para a lavagem de dinheiro, tudo isso surgiu dessa comissão. Várias coisas interessantes. E por último, vocês sabem que eu cumpri uma missão religiosa de 3 anos, uma missão de evangelização, e que foi muito boa para a minha vida. Eu acho que trouxe uma coisa diferente para a vida e traz, sem dúvida nenhuma, uma missão desse tipo. Ela traz mais ponderação, mais tranquilidade. E eu, na verdade, eu deixei de ser deputado federal, que eu seria dos mais votados deputados federais, mas eu tinha o compromisso de cumprir essa missão. E agora estou pronto para cumprir a missão com o povo de Fortaleza, com as pessoas de Fortaleza. E principalmente por uma coisa que eu queria te falar. Eu, nessa missão que eu estive em Portugal, eu vi pobreza. Mas pobreza com dignidade. As pessoas tinham uma casinha bem simplesinha, mas tinham direito à casa assim mesmo, tinham direito a saneamento, tinham direito a uma escola para os filhos, tinham direito a uma saúde. Quer dizer, pobreza com dignidade
até dá para aguentar bem. E eu fiquei me perguntando, por que aqui, um país que teoricamente tem muito menos recursos do que lá onde nós temos muito mais recursos, porque lá o nosso povo tem que viver sem dignidade? E essa é a razão que me fez voltar. Eu me senti na responsabilidade de trazer uma vida melhor, por isso que eu falo que o meu objetivo principal é o resgate à vida, é o respeito à vida que deixou de existir em boa parte da nossa cidade. Ok. Candidato Moroni, nós queremos agora que o senhor explique para os nossos telespectadores qual é o programa de governo para a Prefeitura de Fortaleza. Bom, nós temos aí 4 eixos fundamentais no nosso programa de governo. O primeiro deles é a saúde. E a saúde, infelizmente, claro que o mote principal do nosso programa de governo é respeito à vida, mas respeito à vida na saúde. Meu vice é o Dr. Lineu Jucá, um grande profissional, e eu tenho um grande orgulho dele. E ele disse: Moroni, eu aceito ser vice por uma razão. Eu já vi tantos políticos, até da área da saúde, darem discurso e tal, e a saúde só piora. E eu resolvi agora deixar de só reclamar e constatar que as coisas estão erradas e botar a mão na massa agora para resolver o que outros não resolveram. E eu achei muito bonito isso dele e imediatamente aceitei a participação dele. Agora, a saúde não são soluções mirabolantes que vão resolver o problema da saúde. Na verdade, o problema da saúde ele pode ser resolvido primeiro com um sistema de saneamento apropriado. Nós temos só metade da cidade com saneamento. A outra metade não tem saneamento. Ah, mas esse é um contrato com a CAGES, com o governo do estado. Pode ser com quem quiser, mas a responsabilidade é do prefeito. Se o contrato não está sendo cumprido adequadamente, então o prefeito tem que ir lá e fazer cumprir. Tem que ter pulso, tem que ter moral para fazer isso. E não dizer amém, porque não está acontecendo, para depois ficar reclamando. Depois continua nos postos de saúde. Infelizmente, os postos de saúde, eles não têm os profissionais e não têm o remédio para atender a população. Aí o que acontece? Uma simples gripe que poderia ser curada imediatamente, né, com analgésicos e coisa, não recebe tratamento nenhum. Aí sai no vento, pega aquele vento, aquele nó, vira uma pneumonia. E aí a pneumonia tu já vai ter um atendimento secundário. Se não piorar, porque aí não tem, aí vai entrar na fila para o médico especialista. Sabe quantas mil pessoas tem nessa fila? 150 mil pessoas. Tem muita gente que vai ser atendida daqui 6 meses. Olha onde é que ficou o respeito à vida nisso. Quer dizer, daqui 6 meses ou eu estou curado ou a pneumonia já virou uma coisa muito pior. E eu já vou ter que ir para o IJF porque eu estou pronto para morrer. Então, é esse o detalhe na saúde. Muitas vezes a gente diz, vamos fazer outros hospitais. Não, meu amigo, antes vamos botar os postos de saúde para funcionar. Que é a saúde que fica perto das pessoas, que está lá perto. Depois, o atendimento do especialista. Vamos fazer umas clínicas de especialidades médicas perto dos terminais. Não precisa ser um negócio monstruoso. Faz umas clínicas onde tenha lá os especialistas atendendo a população e ela vai ser muito bem atendida lá e vai diminuir essa fila. E para o atendimento terciário, se tu já tiver um saneamento, atendimento primário bom, atendimento secundário bom, Frotinhas e Gonzaguinhas aparelhados também com médicos, aí o IJF já vai ser aliviado normalmente. Toda aquela pressão em cima do IJF já diminui, mas ainda, para não deixar as pessoas naquela indignidade de ficar numa maca no corredor, a prefeitura pode custear leitos de retaguarda. Leitos de retaguarda ela custeia na Santa Casa, no SOS, no PSA, ela pode custear para a pessoa que está aguardando uma intervenção cirúrgica no IJF, não precisa ficar numa maca no corredor, vai ficar num quarto bem acomodado, com todo o controle, toda a supervisão. Com dignidade. Com dignidade. E depois, então, vai, na hora da cirurgia, vai lá para o IJF, que é onde tem a equipe, onde tem os instrumentos. Mas, ao mesmo tempo, desafoga o IJF.
com esses leitos de retaguarda. Veja, são soluções simples, não são, eu só estou na saúde. Tem a segurança. A segurança é um trabalho, o trabalho mais bonito que eu vi em segurança foi em Bogotá. Em Bogotá fizeram um trabalho muito bonito na área de segurança, era uma das cidades mais violentas do mundo, mas o prefeito reuniu todas as instituições públicas que atuam na cidade, federal, estadual e municipal. E colocou o problema, olha, estão matando 10 pessoas por dia aqui em Bogotá. E nós temos que parar com isso. Já no caso de Fortaleza, isso está entre 4 e 5 pessoas já sendo assassinadas todo dia em Fortaleza. E isso virou quase uma guerra civil. E tem que parar com isso. Nós temos que fazer as clínicas de recuperação que fiquem à disposição das famílias e do próprio dependente químico, o viciado, né? E temos que, ao mesmo tempo, fazer uma operação para monitorar o problema. E as polícias federais, estaduais e tal, atuarem também. Aí nós entramos com inserção social. Por exemplo, um centro de ofícios, centro de arte, centro de cultura. Hoje mesmo falamos sobre centros esportivos simples. Nós temos espaços que os meninos jogam na terra com uma travezinha que eles mesmos fizeram lá e virou um espaço. Por que a prefeitura não pode arrumar isso? Não pode arborizar ao redor e fazer um espaço público bom, digno, né? Com respeito à vida? E aí entrar com uma vigilância. E a vigilância tem que ser, por exemplo, a polícia não tem pessoal para fazer toda essa vigilância. Tem que entrar o poder público municipal também com a guarda municipal. E tem o amparo constitucional. É isso que eu ia lhe perguntar, porque total. Já contestaram em algumas... Contestaram. Veja, eu fui o relator de todas as leis penais do país naquela época. Claro que não é até hoje, naquela época. Né? Então, quando eu falo, eu não estou falando uma coisa que eu não sei fazer. É uma coisa que eu tenho conhecimento. E é simples olhar. Olha o artigo 144. Ele diz: segurança pública, dever do Estado e responsabilidade de todos. Pela responsabilidade de todos, já estaria todos incluídos. Mas só quando ele fala dever do Estado, as pessoas confundem. E quem não analisa direito a Constituição confunde mesmo. Está Estado em letra maiúscula e no singular. Quando o Estado está em letra maiúscula e no singular, ele fala Estado como poder público total. Poder público federal, estadual e municipal. Porque se fosse só dever do Estado, como é que podia ter Polícia Federal? Se o dever é só do Estado. Né? Não podia ter Polícia Federal. Quando a Constituição fala em Estado, ela usa Estado-membro, ela usa letra minúscula e bota Estados-membros e Distrito Federal. Quando ela fala em Estado, em letra maiúscula e no singular, é o Estado global. Mas as pessoas confundem, é natural. Se elas não têm muito conhecimento, elas vão confundir esse Estado como sendo o Estado-membro. Na verdade, ela diz isso e aí ela exemplifica. Ela fala da Polícia Federal, da Polícia Estadual e da Guarda Municipal. O parágrafo 8º é outro que é mal interpretado, porque eles dizem assim: a Guarda Municipal é para ser criada para cuidar dos bens da Prefeitura. Exato. Eles esquecem que tem uma vírgula e logo depois tem escrito serviços. Bens, serviços e serviços da Prefeitura. Ou seja, ela não está sendo bem aplicada. Não está sendo bem aplicada. A legislação, ela dá total amparo. O que é serviço da Prefeitura numa cidade? Praticamente tudo. Né? Se olhar o serviço de saneamento da Prefeitura, o serviço de circulação da cidade, transporte coletivo é da Prefeitura, o serviço de lazer, parques e tudo mais é da Prefeitura, o serviço de educação é da Prefeitura, o serviço de saúde é da Prefeitura. Então, para garantir a mobilidade das pessoas, o direito de ir e vir livremente, ela pode ter uma guarda municipal para garantir o serviço. Então, automaticamente, tu pode botar a guarda comunitária sem problema nenhum. E já muitos agora estão falando, antes nas outras eleições diziam, não, isso é um absurdo, agora já está todo mundo falando na Guarda Municipal e falando inclusive em Guarda Armada. Só que o programa que a gente prevê é um programa realmente de fazer uma vigilância na cidade, né? Com torres de controle, mas não, hoje em dia não se usa só a vigilância visual. Hoje a vigilância eletrônica é fundamental.
Né? Então, essas torres de controle, elas vão ter várias câmaras ao redor dela, monitorando as ruas da cidade. E muita, mas vai monitorar as ruas? Ué, não gosta de entrar num shopping center porque tem segurança? Todo canto tem uma câmera naquele shopping center para conseguir dar a segurança. Então, por que a gente não pode dar essa mesma segurança para as ruas? Vão ficar 2 guardas municipais ali na torre, controlando, 2 vão fazer uma ronda a pé e 2 vão fazer a ronda de motocicleta. E aí, o ronda de carro vai poder ajudar. Mas esse já existe, não precisa a gente criar. No seu estudo, precisaria de quantos guardas municipais a mais para dar conta desse trabalho? Olha, para dar conta dos 150 núcleos que nós queremos fazer, nós queremos botar basicamente em todo o bairro onde esteja descoberto o problema da segurança e a violência esteja muito alta. É o que nós chamamos de segurança preditiva. Segurança preditiva é aquela que faz o estudo de situação da cidade, vê os locais mais violentos e que tipo de delitos acontecem, e ela, então, age preventivamente para não deixar aqueles delitos acontecer. Então, a segurança preditiva, ela prevê o que vai acontecer, e aí entra a segurança preventiva. E essa vai deter aquele delito naquele local. E para isso nós vamos botar, ao fim de 4 anos, nós vamos ter na Guarda Municipal em torno de 5.000 homens. Isso quer dizer que 1.000 homens vão entrar cada ano na Guarda. Aí podem me perguntar, e qual é a capacidade de contratação da Prefeitura? Capacidade ela ainda tem. Ela é de 42,7, por aí é o que tem hoje da receita líquida comprometida com funcionalismo, e ela pode ir até 52 quase. Então tem praticamente 10% da receita líquida. Considerando que isso daria uns 300 e tantos milhões, eu só acrescentaria 40 milhões a cada ano para poder fazer essa guarda e botar 1.000 homens a cada ano. Então já existe o estudo. Quase nos 15 minutos, eu queria que o senhor falasse agora no 4º item. Já existe o estudo administrativo e financeiro, orçamentário, para que isso possa ser aplicado. Para as pessoas saberem em casa que a gente não está fazendo isso com uma propaganda, sem planejamento, como uma propaganda de campanha. É realmente uma resolução de agir e trazer a tranquilidade de volta para o nosso povo. Ok, faltou só falarmos do 2 itens, que são... Faltou educação e mobilidade urbana. E mobilidade, rapidamente. Bom, a educação eu posso fazer um resumo. A educação até teve alguns progressos na cidade, eu tenho que reconhecer, o salário dos professores melhorou, a qualidade da merenda melhorou, mas infelizmente a qualidade de ensino está muito baixa. Tanto é que a educação em Fortaleza é considerada a 2ª pior do estado. E quando a capital deveria ser o exemplo para todo o estado. E não ser a 2ª. Só tem uma cidade pior que Fortaleza. Entre as 150 melhores escolas públicas do estado, não tem nenhuma de Fortaleza. Então essa qualidade nós temos que aumentar. De que forma? Indo no rumo da escola integral. Em todos os países desenvolvidos, a escola é integral. Não é escola em 2 turnos. Hoje estão confundindo. Hoje mesmo minha neta começa a estudar na Holanda, ela vai entrar às 8 horas da manhã e sai lá por e sai às 4, 5 horas da tarde. É isso aí. Em todos os países desenvolvidos é assim, e nós temos que buscar isso. Dá para fazer em 4 anos todas as escolas? Talvez não dê, então vamos fazer a metade pelo menos. E enquanto isso não acontece, o outro programa que nós temos é o agente educacional. O agente educacional é uma coisa que os próprios pessoal ligado à educação disse, olha, tem tantos universitários que por uma bolsa, um pagamento de uma bolsa, poderiam estar dando reforço escolar para as crianças. Porque infelizmente vocês sabem que estão me ouvindo. Tem crianças na 5ª série que não sabem ler e escrever. E é um sistema pedagógico que eu boto muitas interrogações. Aquele que tem que passar o aluno de qualquer jeito, mesmo não tendo conteúdo nenhum. Quer dizer, esse sistema também nós temos que dar um freio nisso, porque o aluno tem que passar pelo mérito.
de ter estudado e ter o conteúdo educacional, porque senão nós estamos fabricando analfabetos educacionais e que serão analfabetos profissionais no futuro. Não poderão ter profissão nenhuma porque não tem o conteúdo que precisa. E eu sei disso, porque eu fui uma criança de periferia, estudei em escola pública e só me safei pelo estudo. E agora vamos ao quarto programa de governo. Ao quarto é a mobilidade urbana. A mobilidade urbana nós estamos aí bastante atrasados. O nosso sistema de transporte coletivo, porque quando se fala em mobilidade urbana tem que falar logo em transporte coletivo. Tem que sair do transporte individual para o transporte coletivo. Porque as grandes cidades do mundo também, as pessoas não vão mais de carro para o serviço, elas pegam um transporte urbano, transporte coletivo, porque é de qualidade, é um metrô de qualidade, é um veículo leve sobre trilhos, mas também com uma qualidade boa. É eficiente e seguro. É um corredor exclusivo de ônibus que tem também essa tranquilidade. Inclusive tem as obras da Copa e eu acho boa, né? Vamos ter obras espetaculares aí, que vão pegar Raul Barbosa, Via Expressa, Alberto Craveiro, Dedé Brasil, Paulino Rocha, aí já vai começar. Mas isso deve ser só o começo, porque só essas obras, elas estão direcionando para onde? Tudo para o Castelão. Né? E nós temos que, na verdade, fazer um corredor de ônibus leste-oeste. Porque se o metrô já está quase funcionando, ainda está em experimental, mas vamos dizer que já está bem adiantado, cortando norte-sul, nós precisamos agora um corredor de ônibus leste-oeste. O ideal é um metrô, mas não podemos falar em 25 anos para fazer outro metrô agora, né? Okay. Então o corredor de ônibus vai ser melhor. E precisamos desafogar Fortaleza. Fortaleza está trancada. Infelizmente está trancada. Agora temos que fazer uma engenharia de trânsito que tenha competência, porque não adianta só fazer, temos que fazer viadutos, passagens subterrâneas, mas tem que ser de forma inteligente, porque não adianta botar um viaduto aqui e a via vai estrangular ali na frente. Então, ela só pode deixar de estrangular quando há dispersão do volume de trânsito, né? Okay. Quando o tráfego se dispersar. Então, tudo isso são estudos, mas é aquilo que eu digo, há 12 anos eu ouvi todas essas conversas. E muito pouco aconteceu nessa cidade. Eu acho que está na hora de fazer e parar de falar tanto. Ok. Nós vamos agora para um pequeno intervalo. Na realidade, o intervalo que ia ser de 15 minutos vai ser de 10 minutos, porque nós tomamos 20 minutos na apresentação do programa de governo do candidato Moroni. Não saia daí, nós voltamos já já. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior. Estamos de volta com o programa Boas Práticas de Gestão, conversando com o candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo Partido Democratas, Moroni Togam. Candidato, o senhor, desde o início, está na dianteira das pesquisas, né? Começou com 32%, já temos a terceira pesquisa de opinião e a última agora revelou uma pequena queda da sua candidatura. O que o senhor tem feito, né, para revelar esta situação, já que o senhor até passou 3 anos fora do nosso estado? Como é que o senhor vê essa tendência do eleitorado de Fortaleza, dando preferência a Moroni Togam, e essa queda também eu gostaria que o senhor analisasse, se houve, que o senhor há pouco conversava comigo dizendo que não houve. Olha, em primeiro lugar, o voto mais livre e mais
ratificado que existe, mais consolidado, é o voto espontâneo. Nesse voto, eu fui o que teve o maior crescimento. Eu cresci de 7% para 17%. Então, foi um crescimento espetacular e eu só posso expressar a minha gratidão. Nas outras pesquisas, houve todos, por exemplo, Datafolha eu tinha 27, fiquei com 25. Aliás, eu não consigo entender muito como é que eu subo 10 pontos na espontânea e caio 2 na estimulada. Porque os outros subiram 7 pontos na espontânea e subiram 10 na estimulada. Por que os outros sobem na espontânea e na estimulada e eu, em vez de subir na estimulada, eu desço? É umas coisas aí que, sei lá, ninguém conseguiu me explicar. Mas eu fiquei feliz, de qualquer jeito, pelos 10 pontos de subida na espontânea. Isso mostra que é um voto consolidado, um voto firme, né? E eu sou muito grato por isso. Eu acho que isso acontece, sabe por quê? Porque é quando a gente diz que tem fadiga de material. Né? Porque eu acho que fizeram muito aquela propaganda, todo mundo do mesmo lado é bom e tal, vai ser bom para a Fortaleza, lá em cima é um, no meio é outro, embaixo é outro, e todo mundo do mesmo lado vai ser um espetáculo. Nem sempre é assim. Eu acho que agora o nosso povo está descobrindo isso. Porque quando está todo mundo do mesmo lado, o que está aqui na área municipal tem que dizer amém para todo mundo. Por quê? Porque foram os da área estadual e federal que elegeram ele. Então ele não pode bater na mesa e dizer, eu quero desse jeito. Porque eles vão dizer, não, peraí, nós que te elegemos, fica quietinho aí, né? E é o que eu vejo que muitas vezes acontece. Né? Eu acredito que Fortaleza, por exemplo, teve um grande desenvolvimento quando o Juracy era de um lado e o Tasso do outro. E parecia que havia uma competição entre os dois. Quem vai fazer mais? Aliás, as grandes avenidas, as grandes obras surgiram daquela época. Né? Porque havia essa competição sadia. E porque já há o carimbo constitucional na transferência de recursos. Não é porque eu sou do partido diferente da presidente que ela pode acabar com meus recursos. Não. Porque isso é a Constituição. Ela não tem, de acordo com a lei, possibilidade. E também eu tenho certeza que a presidente, o governador, todos têm consciência que a partir do momento que assumiram o cargo, são presidente e governador de todos os brasileiros, de todos os cearenses. Como eu vou ser prefeito de todos os fortalezenses. E a grande vantagem que eu tenho, que eu não tenho essa barreira ideológica. Compreendeu? Eu não tenho esse preconceito. Eu vou poder juntar os melhores de todos os partidos. Como nós estamos, Lineu e eu, sem grandes congregações ao redor, nós podemos juntar o que há de melhor na esquerda, na direita, no centro. Porque, afinal de contas, eu acho que a grande ideologia que nós temos nessa campanha é resgatar o respeito à vida das pessoas em Fortaleza. Ok. Candidato, o eleitorado feminino é maior em nossa capital e no estado também. Representa mais de 51%. O seu programa terá ações específicas voltadas para a mulher? Sem dúvida nenhuma. Até as ações de segurança, todas as mães querem ter os filhos em segurança. Vivos, né? Querem proteger seus filhos. Querem ter uma escola de qualidade para os seus filhos. Querem ter um atendimento. Agora tem o Hospital da Mulher. Mas, infelizmente, não foi feito concurso para botar médico no Hospital da Mulher, né? Os médicos que estão lá estão sendo tirados de outros locais, aí não adianta. Então, vamos fazer o concurso para equipar esse hospital, né, com os médicos, com os enfermeiros que são necessários. Eu tenho certeza que toda mãe, toda esposa, toda irmã, ela vai saber que ter Fortaleza mais tranquila não é demagogia de eleição conosco. Vai ser uma realidade. A partir de 1º de janeiro nós vamos trabalhar para trazer a tranquilidade. E só quem sofreu com a violência sabe como isso é importante. Quem sofreu nas filas da saúde também sabe como isso é importante. Ok. Marcos Bezerra, do bairro São Gerardo, pergunta, tenho 80 anos, hoje tenho dificuldade de acesso a algumas calçadas, órgãos públicos, o que o senhor pretende fazer para melhorar a vida do idoso? Sem dúvida nenhuma, o idoso sempre é relegado. Eu sempre defendi os idosos, inclusive quem tirou da gaveta o Estatuto do Idoso fui eu. E felizmente
botei para tramitar o Estatuto do Idoso. Eu defendi sempre os aposentados também, porque eu não sei, chega uma hora que os aposentados parecem que agora se aposentou, não precisa mais ganhar o que ganhava antes. Não, vai precisar ganhar mais, até se fosse o caso, mas pelo menos igual. Porque quando a gente fica mais idoso, o que acontece? Aumenta o dinheiro com remédio, vai tentar um plano de saúde sendo idoso para ver quanto tu vai pagar, né? Quanto você vai pagar. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que ter um cuidado melhor com os idosos. Nós temos que ter ações com os idosos. Nós temos que lembrar que o idoso não está morto, não. Então, tem muito idoso que quer trabalhar, mas aliás, tem que muito ter... idoso sustenta até sua família. Mas tem que ter profissões adequadas ao idoso. Um trabalho adequado ao idoso. O idoso tem limitações e nós temos que respeitar essas limitações. Temos que fazer o lazer que o idoso merece também e que muitas vezes não se faz. Quero dizer que os idosos vão ter uma atenção toda especial no nosso governo, até pelo respeito que eu tenho a eles. Pelo respeito que eu tenho ao meu pai, que ainda está vivo, minha mãezinha não, já está lá do outro lado me esperando. Pois é, candidato, infelizmente o programa está encerrando. Eu lhe deixo 2 segundinhos para que o senhor faça as suas últimas considerações e deixe a sua mensagem ao eleitorado. Olha, eu quero dizer a todos que estão nos ouvindo, primeiro agradecer essa participação e dizer da alegria que eu tenho de participar de uma festa democrática que é a eleição. Claro que a televisão vai mostrar uma cidade de fantasia. Lembrem que há 12 anos ela vem mostrando uma cidade de fantasia. Agora, você acredita nessa cidade de fantasia da televisão? Cuidado, porque muita fantasia da televisão acaba quando terminar o horário político gratuito. E aí vem a cidade real. Quem você pensa que na cidade real tem a determinação, moral e pulso firme para botar saúde para funcionar, para trazer de volta a tranquilidade, combater a violência, para botar a educação no eixo e para dar visão e mobilidade urbana para essa cidade. Eu tenho certeza que no seu coração, na hora de votar, vai ter o 25. Ok, e assim nós encerramos mais uma entrevista com os candidatos à Prefeitura de Fortaleza. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Até lá. Apoio cultural, Aspec Informática, a marca da evolução na administração pública. Revista Ceará e Municípios, integrando a capital com o interior.